Olá, tá começando o 113º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Vero Assinatura de Cafés Especiais e pela Gorilla Shield. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, belê? Tudo certo, Marcos? E aí, como é que vai? Tudo bem, tô feliz por quê? Porque, mais uma vez, pela milésima, pelas minhas contas aqui, temos como convidado especial José Adorno. Tudo bom? Abraço! O Adorno vem ali, olê, olê, olê. Nada a ver, foi mal. Oi, pessoal, sempre um prazer estar aqui com vocês. Para você, ouvinte, um grande abraço. E hoje vai ser uma fonte de muitas emoções, como eles sempre são quando estou por aqui, né? Pois é, eu já deixei aqui aberto o Apple Newsroom, porque quando você vem tem Breaking News, né? Então já vou deixar aberto aqui, fico atualizando de tempos em tempos, daqui a pouco a gente põe a musiquinha do Plantão da Globo. Mas antes disso, sabe que a gente sempre tenta achar uma desculpa pra trazer você aqui pra falar com a gente, né? E achamos uma desculpa nessa semana, porque você pôde testar o Apple Vision Pro. E pra quem não gosta disso, dá pra pular o capítulo, mas pra quem tá curioso sobre isso, dá pra escutar o Adorno agora falar sobre o que depois de... Foi em fevereiro, né, que foi lançado? Em fevereiro. Boa, depois de meio ano aí mais ou menos, já com concepções pré-concebidas de tudo que a gente já tinha... A gente não, de que o mercado vem falando, etc, etc. E aí, como é que foi? Bem, antes de tudo, queria mandar um abraço especial para o nosso amigo William Max, portador de um Apple Vision Pro, e que me deu essa oportunidade de experimentar a computação espacial pela primeira vez. E aí, como é que é o futuro? Pesado. Como é que é o O futuro futuro? é pesado. Porque eu coloquei, aí eu senti que dava para ver um pouquinho da parte de baixo aqui do meu nariz, vazava um pouco de luz. Aí o William falou, não tem dó, pode apertar na cabeça o Light Seal que, que aí você vai conseguir ver melhor, não vai ficar entrando luz. Só que eu coloquei o Light Seal, eu apertei ele com tanta força que na hora que eu tirei do meu rosto, minha testa estava completamente vermelha, minha cabeça estava marcada, assim, parecia que eu não. tinha arrebentado minha cabeça de novo. É, mas assim, a primeira impressão é de que o produto realmente é bem pesado, então quando você vê aquele pessoal falando de olha, você nem sente que você está usando o Apple Vision Pro, parece que você está completamente imersivo, no caso, imerso. Mas não, tipo, não parece, porque você está sempre sentindo o negócio na sua cabeça. Então, você sempre sabe que, tipo, tem algo acontecendo fora de você, porque ele é muito presente no seu corpo. Agora, eu achei muito legal o quão fácil é utilizá-lo. Realmente é um produto Apple. Você coloca na cara, mesmo assim, você nunca tendo usado daquele jeito, você entende como que usa o produto. Então, isso eu achei muito bacana. Uhum. E realmente eu achei que a melhor experiência dele foi para consumir entretenimento. A primeira coisa que eu fiz foi entrar no Disney Plus e colocar lá o The Eras Tour. Falei, vamos ver como que funciona. E, pô, realmente é muito legal essa telona que fica na tua frente e tudo mais. Só que assim, tentei jogar Cut the Rope, eu não sei, não foi. E também assim, é um retângulo 3, é um quadrado 3D que fica voando na sua cara. Então não é uma experiência imersiva. E a maioria dos aplicativos de terceiro, eles não podem usar o 360, né? Então é isso, ou ficam janelas voando na sua frente, ou os que têm experiências imersivas, ela não é completamente imersiva, exceto se for um environment. Aí realmente é uma das coisas mais legais, que você fica nesse 360 e acho que assim, se o Apple Vision Pro não fosse tão pesado no seu rosto, você realmente se sentiria no lugar, porque você olha para tudo que é canto e é muito, muito real. E até parece, eu testei tanto aquela experiência do dinossauro, eu não gostei muito, mas eu gostei daquele, eu esqueci o nome, mas a Apple lançou recentemente uns vídeos imersivos no Apple TV, e aí eles são bem interessantes, eles parecem como se você estivesse naquela atração da Disney, o Soaring, Tá. porque é uma tela tão grande quanto, então assim, não é 360, mas é o suficiente para você dar uma olhadinha para o lado, uma olhadinha para cima, uma olhadinha para baixo. Então acho que assim, esse tipo de conteúdo é bem interessante
E acho que assim, é basicamente isso. Eu tô muito animado por uma segunda geração, desde que a Apple consiga diminuir o peso dele, talvez o valor. O eyesight dele é muito ruim, a câmera de fora é muito feia. Eu fiquei É isso que vendo eu ia perguntar, como é que foi a câmera? muito feio. Tipo, os olhos do William não tinham nada a ver com a campanha promocional da Apple lá, que você vê claramente os olhos. Ainda assim, parece uma tela low cost. É bem feio. Tipo, realmente, eu acho que assim, é uma função que eles poderiam tirar. Ou eles vão melhorar muito aquilo, ou pode tirar que é besteira. E eu também fiquei curioso porque as pessoas sempre falam: ah, parece que você está usando um binóculos com o Apple Vision Pro, né? Você não tem todo aquele campo de visão. Uhum. Só que a partir do momento que você coloca, você, tipo, meio que você esquece, tipo, não é um problema. Não parece que você está olhando por um binóculo. Porém, você perde essa visão lateral. Então, você está sempre olhando reto, e se você quiser olhar para o lado, você tem que virar a cabeça. Mas foi uma experiência positiva. Acho que o William me deixou usando uns 20 minutos, 30 minutos. Também achei o battery pack pesadinho. Tá. Fiquei sentado, achei ele pesadinho. E depois que eu tirei, eu não senti aquele enjoo, porque geralmente esses óculos de realidade mixada, virtual, eu sempre fico um pouco enjoado, então eu já achava que não ia ser pra mim. Porém, eu me senti fatigado. Foi essa sensação de tipo. Foi um pouco demais pra mim. Agora eu não sei se é porque eu apertei muito na minha cabeça ou se realmente de tipo. Foi demais para minha mente computar. Mas foi interessante, assim, foi uma experiência bacana, mas realmente é aquela coisa de produto de primeira geração da Apple, que talvez no próximo ou no seguinte a gente vai falar, nossa, não tinha nada a ver com o que eles queriam que fosse. Uhum. Acho que se alguém quiser gastar dinheiro com alguma coisa, faz igual o Felipe, compra o Meta Ray-Ban, que é o óculos mais legal do momento. E o que eu ia te perguntar assim, você, né, tocou ali no assunto da tela da frente, mas você vendo o ambiente externo, porque o William, eu já perguntei pra ele falou que a câmera não. Parece realmente que você tá com o celular na sua cara vendo aquela imagem que, dependendo do ambiente, fica meio granulado. Como é que foi pra você ver a imagem do mundo real? Como a gente estava na minha sala, estava com bastante luz entrando da janela. Então a imagem estava tranquila. Agora ele falou realmente que quando tá escuro, tudo mais, se você não tiver num environment, fica tudo granulado. Tá. Mas assim, achei convincente com luz. O que eu vejo o pessoal mais comentar é sobre o espectro de cores, que é um pouco menor do que o espectro de cores dos nossos olhos. Eu sou meio míope, Ah. né? Então, assim, eu acho que eu já perco um pouco da vida de maneira geral. Então, assim, pra mim tava bom o suficiente, mas é que é isso. Ele fica tão pesado no seu Tá. rosto que nunca vai dar a sensação de que você tá completamente imerso no ambiente, ou que os seus olhos veem é como se fosse a realidade, porque você tá sempre sentindo ele no seu rosto. Eu até Sim. falei pra ele, eu falei, nossa, mas é aquele bando de americano que ficou passeando com ele por Nova York, que... Ele falou assim, esses caras, eles estavam só para fazer graça, né? Porque você coloca o aplicativo, se você sai andando, o aplicativo fica para trás, né? Ele não te acompanha em movimento. Sim. Então essas pessoas literalmente só estavam com um capacete na cabeça e saíram andando por aí, porque eles não estavam de fato usando. Aqueles vídeos da galera beliscando no ar enquanto andava é mentira. Tipo, você não consegue fazer isso. Bando de youtuber que faltou abraço quando era criança. E, e dito tudo isso, José Adorno, você, depois de quase fazer uma demo de Apple Store, você compraria o Apple Vision Pro? Não compraria agora. Eu achei muito bacana, mas parece o começo, os primeiros dias do iPhone. O William tinha vários aplicativos diferentes instalados, de tipo ver o céu estrelado. É isso, parece que assim, ele baixou um pouco de tudo que tinha para ver como que funcionava, né? Uhum. Mas não tem nada que você fala assim, nossa, isso daqui realmente vai mudar a minha experiência de trabalho, de entretenimento. Eu até pensei, tá,
talvez ele possa valer por si só como um dispositivo de entretenimento, né? Vou começar a ver filme, vou ver série, não sei o quê. Mas como ele ainda é limitado aos Estados Unidos e às regiões que ele vende, então assim, não necessariamente você vai conseguir acessar as suas coisas e também falta uma Netflix, falta um YouTube. Então, para você ter que ficar usando o Safari, ainda me parece uma experiência muito limitante. Espero que assim, a gente vai ter que realmente ver uma segunda geração lançar, uma versão mais barata, ver esses desenvolvedores perderem o ranço com a Apple, porque senão, assim, tipo, se não tiver os aplicativos, não vale a pena, né? Tudo bem, eu uso Apple Music e tudo mais, mas imagina o cara que usa Spotify, aí tipo, vai usar o Spotify na web porque o Spotify não tá lá. Vou acessar netflix.com porque a Netflix não tá lá. Vou acessar o youtube.com. E, tipo, não é a mesma coisa, não é a mesma experiência do que um aplicativo nativo ali. E a própria Apple também não colocou tudo ainda, né? Falta o Pages, falta a suíte do iWork, do iLife, não tem o aplicativo de buscar, né? Então, tipo, nem a Apple ainda abraçou 100% o Apple Vision Pro. Agora, eu achei interessante que eu vi, acho que foi no Threads ontem, que algum maluco foi. Maluco com todo respeito, né? Deve ser algum jornalista, algum influencer. Falou que ele fez uma sessão com a Apple sobre Vision OS 2 e que tem funções do Vision OS 2 que não estão nem no beta ainda, mas que ele deu uma olhada. Você viu isso também, Felipe? Nossa, eu tô por fora dessa. Então, eu vi isso, eu vou ver se eu acho que já me apareceu umas 2 vezes. É um cara que tem um pin de Apple Vision Pro. E aí ele falou que ele testou funções do Vision OS 2 que a Apple nem anunciou ainda. Mas assim, pelo que a gente viu do Vision OS 2, não tem nada que você fala, uau, agora eu vou comprar isso. Realmente é um produto que, assim, esperar a segunda geração e talvez nem a segunda geração seja convincente o suficiente. Uhum. Porém, William Max, muito obrigado pelo carinho, pela possibilidade de deixar esse jornalista usar um pouquinho o Apple Vision Pro. Foi muito legal. E mais uma vez, abraço, William, por essa oportunidade. Um abraço pra Abraço ele. pro William. E puxando aqui, né? Você falou de como conforto e sua cara ficou marcada. Porque a gente falou, o pessoal que sai na rua e tal. Até que tão zoando, mas eu vejo muita gente forçando o Vision Pro dentro do avião. Que o pessoal fala, incrível, dou uma experiência de voo. Mas você imagina passar, sei lá, 2 horas com esse negócio na cara assistindo um filme? Considerando sua experiência de meia hora? Olha, Dentro de um talvez avião. assim, pode ser que de repente o Light Seal do William não seja o mesmo pra mim, então, mas assim, é que eu sou cabeçudo, né? Mas assim, eu acho que independente do maior Light Seal do mundo, não sei, continuaria, é que eu acho que deve ter assim, eu fiquei apertando o máximo que eu pude, porque eu achei que quanto mais apertado seria melhor no rosto, mas pelo visto tem assim, tem um jogo ali que eu acho que você descobre aos poucos. Mas eu acho que não. Tipo, a gente brinca, eu brinco muito com o Felipe de tipo, pô, faz 6 meses que lançou o Apple Vision Pro, até hoje o Tim Cook fala em entrevista que ele tá vendo o Ted Lasso lá no Vision Pro dele. E agora eu entendo porque que depois de 6 meses ele ainda tá vendo Ted Lasso no Vision Pro. Porque, meu, você passa 5 minutos, aquilo te cansa, aí você deixa pra lá. E ele deve estar vendo assim, ele deve estar hoje no quarto episódio da última temporada. Que foi meio Ele deve comprida, ver né? 5, 10 minutos e falar, já tá bom, deixa quieto. Tá. Porque realmente é muito presente. E ele é um trambolho, né? O William não trouxe nem no case dele, trouxe num, num, num saco diferente, mas assim, veio todo desmontado. Ele falou assim, nossa, eu queria até poder desmontar mais porque ele é muito grande, então ele ocupa muito espaço na mala. O William falou, se eu trouxesse ele no case, era uma mala só pro Apple Vision Pro. Então, tipo, você vê, né? Tipo, o AirPods Max, né? Já é um caos levar por aí, porque ele não dobra nem nada, então ele ocupa bastante espaço. Se você coloca um AirPods Max e um Apple Vision Pro, esquece. Você vai ficar. Você só vai levar isso pra sua viagem, né? Você não vai levar roupa, não vai levar escova de dente. Isso é secundário. É engraçado que a caixa dele é muito gigantesca. A caixa que ele vem mesmo, que você compra na loja, assim, é uma coisa enorme. Eu fiquei pensando sobre o fato dele ser cansativo, justamente de não ter. De ser cansativo
e de a sua sensação de imersão não ter sido tão bacana quanto poderia ou quanto a gente imaginaria que seria, por conta desse que tá com o seal, como é que é o nome disso em português? Aquela máscara do rosto né, que serve pra... Tava do tamanho dele, o próprio né? óculos, né? Vamos falar assim. Pedaço que encosta no rosto mesmo, né? Que é pra isolar, pra deixar almofadinha ali, vai. Então, se fosse mais certa pra você, talvez a sensação de peso, até de você estar um pouco mais imerso ali, poderia aumentar. Não a parte de ângulo de visão, né? O do Vision Pro acho que são 110 graus e geralmente o ângulo de visão humano são 200 e pouco, 210, 220, então é metade da visão, periférica, mas ainda assim metade da visão que tem, né? Então isso não tem como resolver. Mas a parte de isolamento eu fico me perguntando quanto que influenciou nessa sensação de estar cansativo, de estar pesado, de estar apertado, né? Porque aí aumenta um pouquinho essa sensação de incômodo também. Agora, considerando, sim, esquece $3.500, quanto você acha que seria um preço Apple justo? Se é que isso existe, de custar um negócio desse. Considerando que um iPhone hoje em dia é um pouquinho acima do que todo mundo está disposto a pagar, mas todo mundo paga mesmo assim. Essa lógica pro Vision Pro seria quanto, mais ou menos? Olha, eu acho que seria interessante se ele custasse como um MacBook Pro. Tá, ok. Vamos falar assim, um bom MacBook Pro, tipo, $2.500, eu acho que por aí, que é um valor que, assim, você tá pagando por boas especificações, você tá pegando um modelo de 16 polegadas, você tá pegando um chip Max, alguma coisa assim. Mas eu acho que essa primeira geração da Apple Vision Pro é muito mais para eles testarem com as pessoas, né? Realmente não um produto de teste, ele é bem acabado, ele é bem feito e tudo mais. Mas é como se fosse um teste para eles verem o que eles vão fazer em seguida. Então, assim, alguns aplicativos demoram um pouco para carregar. O William falou que o boot do próprio Vision Pro demora uns 2, 3 minutos. Então, tipo, você vê que é um produto de primeira geração. Eu acho que para uma segunda geração, uma terceira geração, talvez eles coloquem um chip Pro. Tem que ver também como que eles vão evoluir com esse chip de realidade mixada, né, que é o R1. A gente tem que ver o que um R2 vai fazer. Então, assim, você percebe que ele não tira vantagem de tudo que ele poderia tirar, né? A Apple tem processadores muito mais poderosos, tudo mais, só que quando eles fizeram, eu imagino que assim, talvez eles só tivessem um M3, e o M3 não é necessariamente o melhor chip de eficiência energética, né? Porque se a gente pegar o A17 Pro nos iPhones novos, que quase não são mais novos, né? Os iPhones quase velhos, que eles não são nem um pouco energeticamente eficientes, né? Então a Apple não deveria ter o M4 à disposição ainda, então tipo, vamos de M2, que no M2 a bateria dura um pouquinho melhor. Mas assim, por essa primeira usada, eu não me veria passando 2 horas com ele no rosto. Tá. Aí realmente 2 horas parece bastante, porque ficou pesado ali, deu uma fadiga. Eu fico fatigado, mas dá uma fadiga. Olha só, aprendendo português em tempo real no Afonte. O Afonte também é escola de português. Tá vendo? Boa, eu fiquei curioso pra testar, saiu dia desses aquele lago Vrangla, que é na Noruega, talvez. Eu sempre confundo os países nórdicos, mas acho que é lá. Eu me imaginei ali escrevendo, né, e tudo, no fone de ouvido, e ali, né, aquele lago... É quase deprimente, mas é bonitinho, né? Escuro, e com névoa e sol. Falei, ali seria um ambiente legal pra fugir, concentrar e escrever um pouquinho. Mas de resto... Isso sim, os environments são muito legais. Tipo, realmente, quando você gira Digital Crown e fala, agora eu vou ficar imerso nisso, é muito legal. É muito convincente, tudo mais. Tem um sonzinho. Mas eu diria que assim, pra quem quer ter uma experiência similar a isso, ou se você quiser só focar, tem um aplicativo que eu já cobri algumas vezes que chama Portal. Tá. E aí ele faz exatamente isso, que ele tem vários ambientes, eles fazem essas gravações, tem alguns cenários, alguns portais que, inclusive, eles gravam em som espacial, então se você coloca os AirPods e tudo mais, você consegue ter essa experiência imersiva de som. E aí eles têm 3 modos, que é o dormir, o foco e trabalho, acho que é alguma coisa assim. E aí eles
colocam opções de portais para cada uma dessas. Tem para Mac, tem para iPhone, tem para iPad. E às vezes quando eu preciso me concentrar, eu gosto de usar esse aplicativo. É bem interessante. Acho que é o mais próximo que, para quem não tiver de Apple Vision Pro, pode experimentar. Achei aqui, vou deixar na descrição o link. Legal que ele parece ter wallpapers imersivos também, né? Não é você, tipo, deixar uma coisa em Tem. modo tela cheia e Isso, pro Mac, se eu não me engano, você pode mudar pro Mac, para um sim, sim. wallpaper imersivo E aí ele fica enquanto com o som você... tocando. É bem legal mesmo. E só pra gente encerrar aqui a parte de Vision Pro, falando de som. Você achou o som dele convincente? Eu achei convincente, eu não usei com AirPods, usei só com ele. De tipo, vendo e ouvindo o William usar, dava pra ouvir o som do que ele tava quando tava alto, e comigo também, tipo, quando eu tava vendo lá o Eras Tour, quando tava muito alto, a minha miopia não me permitia ouvir o William e ouvir o que tava acontecendo. Eu tive que pausar pra ir ouvir o William. Então, assim, eu achei o som bom. Tipo, é bom mesmo. Mas, assim, a Apple tem. Essa é uma qualidade da empresa, né? Eles realmente têm uma equipe de áudio muito boa, né? Porque a maioria dos speakers deles são muito bons. Os speakers do Mac são bons, os speakers do Apple Vision Pro é bom, o speaker do iPhone é bom. O único speaker mais ou menos deles é o HomePod Mini, né? que falta um pouco de baixo ali, mas de maneira geral é bem convincente, bem bom. Maravilha. Valeu pelas suas impressões. Ainda tô curioso. Você já testou, Felipe? Ainda não consegui testar. Até agora. Até agora não. Não deu essa sorte. Quem sabe na Boa. próxima viagem. Exato. Todo mundo que a gente recebe aqui na fonte já testou. Os hosts ainda não. A gente corrige isso em breve, vamos ver. Mas olha, acho que assim, só pra concluir, eu acho que é uma experiência bacana, mas eu sinto que tem muito mais hype do jeito que a galera fala, que os jornalistas falam, influenciadores falam, do que de fato o produto tem. Que é a mesma coisa do iPad Pro com chip M4. Eu tenho esse último modelo, o William também comprou, eu tenho o de 13 e o William tem o de 11. Mas assim, se você usava um iPad Pro com mini LED, ou você tem um MacBook Pro com mini LED e você passa para esse iPad Pro, realmente a tela é muito bonita, mas parece a mesma coisa. Uhum. Não muda de fato, né? Tipo, uau, olha essa tela, mudou tudo, eu nunca enxerguei uma coisa tão bonita na minha vida. E lendo as análises, né, do pessoal testando o iPad Pro com chip M4, eles falam, nossa, porque ele é tão fino que absurdo, e essa tela é surreal. Realmente, a tela é muito bonita, mas de tipo, é uma tela muito bonita. Se você tivesse no mini LED, você ia falar que é uma tela muito bonita. Eu senti muito mais esse impacto quando eu mudei para um MacBook Pro com M1 Pro do que agora pegando esse iPad Pro. Parece igual, assim, tudo bem, tem ali a diferença do preto profundo, se eu apagar a luz e colocar uma imagem preta, vai ter a diferença, mas de tipo, eu acho que talvez seja pelos cliques ou para ter view, a galera acaba sendo um pouco mais emocionada para falar desses produtos, e assim, e aí quem não olha presencialmente, quem não vai na loja ou de repente não consegue testar como se fosse, como o caso do Apple Vision Pro, que não é um produto disponível pra gente, mesmo quando você viaja, não necessariamente você vai testar, que tem que ir lá na Apple, tem que marcar um horário, não sei o quê, você fica, meu Deus do céu, tipo, eu tô perdendo uma coisa surreal. E não, tipo, é uma coisa legal, mas não é tipo, meu Deus, isso vai mudar a minha vida e a sua e a de todo mundo, e quem não viu isso tá por fora. Tipo, não é tudo isso. E aí, por isso que eu escrevi para o BGR o Apple Vision Pro pós-hype. Apesar de ter usado um pouquinho, mas de tipo, eu li essas análises e eu ficava, meu Deus, isso daí é surreal. E não é, tipo, é um bom produto, mas não é um produto que eu investiria dinheiro. E olha que eu invisto dinheiro em muita besteira. Mas essa particularmente, eu vou deixar passar por mais um pouco. Beleza. Bom, dúvidas vocês podem mandar pra Adorno, né? Pra quem quiser saber mais um pouquinho. Mandem aqui como que é? gigahertz.fm/feedback. Isso É aí. isso, né? Olha tá aí. Vendo só? E aí, se vocês mandarem perguntas o suficiente,
Quem sabe eu não tô aqui de volta no próximo episódio para comentá-las. Boa, Ou pode ser se também. não, lá no @WilliamMax, ele vai adorar ouvir as perguntas de vocês sobre esse produto revolucionário. Maravilha. Adorno, obrigado. Vai, claro, você vai continuar aqui. Não tô agradecendo a sua participação, pode ir embora, não é Ah, isso, tá? tá. Pelo amor de Deus, tá? Obrigado Gente, pelas suas obrigado, é impressões. isso aí. Obrigado, tchau, tchau. Agora eu quero trazer aqui uns follow-ups aqui em relação ao que a gente tem comentado nos últimos episódios, mas antes eu vou agradecer a Vero Assinatura de Cafés Especiais, que tá com uma oferta nova para vocês aqui que escutam o podcast e querem aproveitar um café gostoso na porta de casa uma vez por mês, indo em Vero com 2os.café/afonte. É o seguinte, a Vero procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e manda esses cafés uma vez por mês com alguma surpresinha ali, algum mimo, né? Um chocolate, pão de mel, paçoquinha que vai bem ali com o café do mês. Na Vero, você escolhe o tipo e quantidade de café que você quer receber e escolhe o grão torrado, que é como eu recebo em casa, se quer a cor mais clara, mais escura. Você pode escolher também receber em pó direto ou então em cápsula para usar já na sua maquininha de expresso, e eles torram os cafés todo dia. Então o café que você recebe em casa foi no máximo aí torrado há alguns dias e faz uma diferença enorme. Isso, um café fresco, recém-torrado, recém-moído, se você for pedir moído para eles. Isso tudo sempre muito fresco e uma qualidade bacana também que eles já procuram de cara aí para os grãos e para os produtores de café. O café chega com um encarte que vem com a explicação de quem que é o produtor, a região, a variedade, os melhores métodos para extrair aquele café específico daquele mês. E além disso tudo, a Vero está com uma oferta especial aqui nova para quem for em vero.café/afonte e assinar o plano anual. Agora, além de aproveitar o desconto que eles dão, né, que deixa a assinatura anual bem mais em conta do que a assinatura mensal, você vai receber, assinando o plano anual, um par de xícaras, uma prensa francesa, um moedor manual e um guia de preparo. Já se você assinar o plano mensal, você ganha R$20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Aliás, esse plano anual é um presente muito bacana para dar para alguém também, um presente criativo. Fica a dica, então acessa lá, vero.café/afonte, faz a assinatura anual para receber o par de xícaras, moedor manual, prensa francesa e guia de preparo, ou então R$20 de desconto para assinar ali no primeiro mês da assinatura mensal. Mas tem que ser por meio do link vero.café/afonte ou então usar o cupom AFONTE no checkout. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do A Fonte e por ser o café oficial aqui da Gigahertz. Valeu, Vero! Muito bem, vou trazer aqui alguns follow-ups em relação às últimas semanas, alguns jogos rápidos, mas que era importante a gente comentar. A Epic Games fez uma parceria com a OutStore na Europa. A OutStore é aquela loja de aplicativos paralela do Ryan Testet. E agora a OutStore que ia ser paga na Europa, porque ele ia repassar para os clientes aquela Core Technology Fee, que a Apple fez aquela zona na semana passada, que nem é mais isso. Enfim, a Epic Games vai bancar isso, o que é uma movimentação bem interessante, né? Com certeza. Então, para contextualizar, a OutStore, né, que é essa loja alternativa de aplicativos disponível lá na União Europeia, ela cobraria, na verdade já cobrava, já estava disponível, ela cobrava uma assinatura, se não me engano era €1, R$1,50 por ano, que é basicamente o que a Apple cobraria lá do Tested para ele bancar a loja, porque tem a Core Technology Fee. Então ele estaria repassando isso para os clientes. Você assinava, pagava lá €1, R$1,50 por ano e poderia usar a loja. A Epic já havia anunciado que disponibilizaria o Fortnite na OutStore, o que já chamou a atenção por si só. E aí agora eles anunciaram nessa última semana que estarão bancando, né? Basicamente estarão financiando a OutStore para que ela seja gratuita para o pessoal lá da União Europeia baixar, e através dela tem como baixar o Fortnite. Então é uma grande notícia. A Epic também nessa semana lançou a loja dela lá na União Europeia, então o Fortnite voltou para iOS, não só pela OutStore, mas também pela Epic Store. E a Epic Store também trouxe mais 2 jogos exclusivos, o Fall Guys mesmo, que até então era só de console, agora chegou para iOS e só na União Europeia. Isso que tá me chamando a atenção, que o Fall Guys é um jogo muito grande, é um jogo de console, e tá chegando exclusivamente para quem tem iPhone na União Europeia e através de uma loja que não é App Store. Então aí você já vê um movimento, né, bem anti-App Store de, olha, estamos trazendo algo super exclusivo
e para você ter isso aqui, você tem que brigar com a Apple, né? Então eles até falaram que estão conversando com reguladores do resto do mundo para trazer os marketplaces para outros países. E basicamente o discurso da Epic é esse, né? Olha só que coisas legais nós temos, e para você ter aí no seu país é só convencer eles a brigarem com a Apple também, tá? Então a gente vê essa movimentação rolando. E assim, enxergando pelo lado da Epic, para eles foi muito certeiro isso de basicamente patrocinar a Outstore, porque traz uma imagem positiva para eles, né? Faz eles se passarem de bons moços. A gente sabe que não tem ninguém certo nem errado nessa história, né? Todo mundo quer ganhar alguma coisa, mas a Epic consegue passar uma impressão novamente de bons moços aí por estarem ajudando a Outstore. E ao mesmo tempo, aos olhos dos reguladores, fica, olha só como a Epic é legal, né? E está financiando a liberdade de ter várias lojas, enquanto a Apple, malvada, não quer que tenha lojas externas ou dificulta para os desenvolvedores, cobra taxas. Que, de novo, pelo discurso da União Europeia, dá a entender que até o final do ano essa Core Technology Fee acaba, porque eles já não curtiram essa ideia. Mas por enquanto tem, e a Epic anunciou que vai bancar. Então, mais uma história desse capítulo, e eu lembro que o Marcos disse bem no comecinho do ano que a App Store não seria a mesma no final do ano, e cada mês que passa nós temos uma mudança, que a Apple muda a guideline aqui, traz taxa nova aqui, corta a taxa dali, tá uma bagunça, mas esse movimento da Epic Games eu acho que foi bem certeiro. A Epic foi muito mãe e pai nesse movimento, porque é isso que o Felipe falou. O que eu vou dizer não é uma ideia original, eu li por aí, mas faz super sentido, porque foi uma excelente jogada de PR deles, né? Porque é isso, essa Core Technology Fee vai cair a qualquer momento. Para eles, não é um investimento muito alto que eles vão fazer, então eles saem muito de bons moços, de tipo, olha, a gente vai bancar é, é, essa tecnologia, porque para um desenvolvedor comum seria muito caro. Então a gente vai pagar aqui para a loja do cara funcionar bonitinha, a gente vai apoiar com os nossos produtos aqui, e provavelmente vai ser isso. Até o fim do ano a Apple vai ter que tirar isso, então vai parar de cobrar pelo menos essa, essa taxa, e para a Epic ficou bonito. Porque assim, vai ter um CEO tão pouco carismático quanto da Epic em outro lugar, né? O Tim Sweeney, tudo que ele pode fazer, ele consegue fazer errado. Mas isso daí deve ter sido a equipe de PR dele, falou assim, olha, deixa aqui que a gente vai cuidar disso. Não fala e nada. ficou muito bonito. Não fala nada, Não é. fala nada, mas ficou muito bonito pra eles, porque é isso, né? Então, traz o Fortnite de volta, o que no press release deles eles falam, a gente espera 100 milhões novos usuários até o fim do ano. É muita gente. Então, assim, eles vão mais do que dobrar a quantidade de gente jogando Fortnite só porque eles estão trazendo de volta pro iPhone e de volta pro Android de maneira geral, né? Aí trazem mais jogos exclusivos, então realmente eles jogaram bonito. Mas a Apple, pelo que parece, assim, tá cedendo do jeito deles e imagino que vão ter mais mudanças também a nível global. Acho que a Apple vai dar Uma afrouxada. uma afrouxada. A Apple uma aliviada, a Apple vai melhorar aí essas regras, porque realmente já é 2099 e não dá para eles manterem mais todo esse monopólio, todo esse controle em cima dos aplicativos. E você falando do Tim Sweeney, pra mim a melhor pérola dele dos últimos tempos foi ele falando do Find My, que ele, pô, roubaram meu MacBook e eu consegui rastrear o bandido, que absurdo, ver a localização de onde uma pessoa mora. Aí eu fiquei tipo, gente, mas não é esse o propósito do recurso, né? Mas, tirando, né, as pérolas do Tim Sweeney, eu acho que esse foi um grande acerto de PR da Epic. E como o Adorno falou, a Apple, no fim das contas, tá percebendo que não tem pra onde correr e já está se antecipando e afrouxando regras no mundo todo. A gente vai comentar depois aqui do caso da API do NFC, que era aberta lá na União Europeia, agora vai ser aberta para todo mundo. E no fim das contas é isso, a Apple vai tentar relutar, mas está todo mundo indo para cima e talvez seja mais fácil ela abrir logo mão e começar a permitir as coisas ao redor do mundo do que ter que fazer regra aqui, aí faz uma App Store específica para um país, depois o outro país pede outra e aí as regras são diferentes para cada um. Melhor fazer algo mais universal, abrir logo, porque realmente acho que para Apple é uma guerra perdida.
Eu fico pensando antes, e é um bom insight esse, né, de que se essa taxa cair de qualquer jeito, a Epic fica como a mocinha da situação, porque ela ia lá pagar do próprio bolso, tirar o casaco das próprias costas para dar ali porque estava precisando. Então, bacana. Mas se essa taxa não cair, até do ponto de vista de assim, qual que é o maior atrito de tudo para as pessoas? Pagar. Então você removendo esse atrito, você incentiva mais gente ainda a ir lá, instalar, ver como é fácil para colocar e etc. Porque a Epic Games Store, por mais bacana que ela possa ser, vai ter, entre aspas, só os jogos, né? Você não vai baixar a Epic Games Store e falar, nossa, tá, deixa eu... tem uma loja, uma App Store alternativa com tudo, vou baixar. O caminho oposto é mais provável, né? Você instala a loja de tudo, depois você vê que tem a Epic Games Store também com joguinhos dela, enfim. Então, mesmo que não caísse essa taxa, que eu também imagino que vai cair, ela teria feito esse acerto, porque independente do quanto for, vai ser meio irrisório esse tipo de custo para ela. Então, bem acertado, né? Vamos ver se essa taxa continua. Eu garanto que se você pegar o advogado da Apple, sentar e falar, cara, senta e me explica essa taxa na Europa. Ele não consegue fazer, porque tá tão confuso e muda a cada 5, 10 minutos, né? Que é meio bagunçado mesmo. E você falou do NFC, acho que a gente pode até trazer isso já também. Quer ajudar a contextualizar como é que estava e o que isso pode mudar pra gente, por exemplo, aqui no Brasil, que não tinha nada a ver com a história da Europa, mas que ela voltou não, né? A Apple expandiu para o mundo inteiro esse acesso? Pois é, essa do NFC foi uma surpresa, porque lá na União Europeia, como parte do DMA, eles já exigiam que a Apple abrisse o NFC do iPhone, né? Para contextualizar, o NFC do iPhone veio lá em 2014 com o iPhone 6, e na época ele era exclusivo para Apple Pay. Só a Apple poderia usar, só funcionava para Apple Pay. E com o passar dos anos, a Apple foi expandindo, adicionando as chaves de carro no wallet, mas sempre tudo concentrado ali dentro da plataforma da Apple. Então, sei lá, você é uma montadora de carro que queria entrar no wallet, você tinha que fazer uma parceria com a Apple, tinha acordos, então era sempre muito restrito. Em 2017, eles lançaram uma API do NFC para ler tags, mas o que tinha no wallet, cartão, chave, dependia ainda de autorização da Apple, não tinha como os desenvolvedores trabalhar com esse tipo de recurso. Agora a Apple decidiu pegar o que ela fez na União Europeia, né, que ela foi obrigada pelo GMA, que era abrir o NFC do iPhone para pagamento, chaves, para basicamente tudo que era exclusivo da Apple, e ela está expandindo isso para o resto do mundo, e inicialmente é só para alguns países, então Austrália, Brasil, que chama bastante atenção, Canadá, Japão, Nova Zelândia, Reino Unido e, claro, Estados Unidos. Eu acredito eu que sejam os países onde o NFC é mais forte, né? O Brasil a gente sabe que eu lembro de uma reportagem antiga até que falava que mais de 90% dos terminais de cartão do Brasil já estavam habilitados para pagamentos NFC. Era um número muito grande. Muitas pessoas usam o NFC aqui no Brasil, então pode ser por isso até o Tap to Pay mesmo, né? Aquele recurso do iPhone que a Apple lançou em 2022 para você transformar o iPhone em maquininha. Aquilo chegou no Brasil antes de chegar em vários países da Europa, então acredito que neste segmento faça bastante sentido o Brasil ser prioridade para a Apple, mas ela anunciou que nestes países ela estará abrindo a API do NFC, então significa que os desenvolvedores podem fazer apps, usar o NFC para apps de pagamento, para apps de chave, para aplicativos de documento. Em breve também ela falou que vai suportar ingressos por NFC, então tem várias coisas, aplicativo de vale transporte, então a Apple tem já aquele recurso de transit no Apple Pay, que você só encosta, ele não precisa nem autenticar para já pagar a passagem. Mas, de novo, isso depende da empresa de transporte e a Apple entrarem num acordo e aí fazer o negócio funcionar. Agora, sei lá, a empresa de ônibus daqui de Londrina pode criar um aplicativo, usar o NFC do iPhone para a pessoa já encostar o iPhone com o aplicativo e aí fazer o pagamento sem depender do wallet da Apple. Então, basicamente, agora os desenvolvedores têm mais liberdade. Não é uma liberdade total, porque ainda assim a Apple diz que os desenvolvedores precisam apresentar o que eles querem fazer, tem que provar que eu sou uma empresa de transporte público e preciso fazer um aplicativo para isso. E a Apple vai conceder um certificado especial para o desenvolvedor usar o NFC do iPhone. Então, não é qualquer desenvolvedor abrir o Xcode e começar a usar o NFC e não vai ser algo tão liberado assim. E, inclusive, na documentação, algo que o Marcos notou assim que saiu a matéria, fala de taxa, mas a matéria, né, nem no Apple Developer não fala que taxa, quanto é, só diz possíveis aplicáveis taxas. Então, assim, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, pode ser que um dia apareça,
mas né, fica implícito que a Apple pode cobrar alguma porcentagem dessas transações, pode tentar fazer aquele esquema de auditoria que eles têm tentado fazer lá na União Europeia, justamente com a Core Technology Fee, a gente não sabe como vai funcionar. Mas essencialmente ela está deixando desenvolvedores usarem o NFC do iPhone para pagamento, para criar sua própria carteira. E algo que até que me surpreende é que o negócio foi tão além que ela vai deixar você substituir o wallet por qualquer outro aplicativo. Então, sei lá, eu não sei se isso um dia vai acontecer, mas supostamente o Google poderia lançar o Google Wallet para iOS e você poderia escolher que o Google Wallet fosse seu aplicativo padrão de NFC para quando você apertar o botão do iPhone abrir ele ao invés do wallet da Apple. Então é uma mudança muito grande, de novo, vindo para alguns países, Brasil está incluso, a Apple diz que essa API estará disponível no próximo beta do 18.1, que deve sair em outubro para todo mundo. E só reforça que, né, uma mudança que aconteceu por obrigação na União Europeia. Provavelmente a Apple sentiu que outros governos iam acabar obrigando ela a fazer a mesma coisa e falou: ah, quer saber? Vamos abrir para todo mundo logo, já evita dor de cabeça, evita cada um pedindo a regra do seu jeito. E o NFC do iPhone está finalmente sendo um pouco mais aberto com essa mudança. E eu acho que, assim, no fim das contas, é muito importante essa mudança, mas ao mesmo tempo, não me parece que vai ser algo que vai impactar muita gente. Tipo, eu imagino que a maior parte das pessoas não vai acordar amanhã e falar assim: bem, hoje eu vou colocar o Google Wallet como minha carteira principal. Ao menos seja uma coisa como na União Europeia, que literalmente as pessoas veem uma tela e diz qual que é o browser que você quer usar, e ninguém vai mudar, porque as pessoas não mudam esses ajustes básicos. Então, de repente, quando eu li a matéria, quando eu li o artigo da Apple falando que ia ter essa mudança, eu pensei muito no Alipay, no WeChat, nesses super aplicativos chineses que eles têm pagamento, eles têm tudo, é quase como se fosse um sistema operacional dentro de um aplicativo, né? Então, realmente, eu imagino, sei lá, na China o Alipay vai atualizar eventualmente, e aí em vez de você ter que entrar no aplicativo, colocar lá o QR Code para fazer o pagamento, você já vai dar o double click ali e ele vai abrir automaticamente. Então, assim, acho que até isso é um bom PR para a Apple, para outros países, para mostrar essa boa vontade, mas de maneira geral, eu acho que não vai ter essa mudança tão grande quanto algumas pessoas tendem a fazer a gente crer. Eu acho que vai ser assim, poucos players vão fazer isso e vida que segue, né? Porque você vê lá nos Estados Unidos os IDs, que é por estado, e é uma confusão, aí a Califórnia vai ter agora para você colocar a sua CNH lá, só que assim, não funciona em todo lugar, então você continua tendo que andar com o seu documento. Eu não acho que vai mudar tanto assim, mas que bom que a Apple tá trazendo essa opção. Eu tava tentando achar aqui no histórico, na Austrália, a Apple enfrentou o processo de anticompetitividade, do negócio do NFC, etc., mas ganhou. Eles ganharam em 2017, depois o processo voltou, ficou esse vai e vem. Então, e aqui no Brasil isso, né, o Felipe comentou, é muito forte. Tem uma história, eu vi o Felipe Cipriano comentando até no Threads, tem até uma história de Pix por aproximação, pode ser que tenha alguma coisa próxima aí também disso, então interessante essa seleção de países, vamos ver, né, na prática mesmo, como é que vai rolar isso aí, mas boa notícia, né. Agora uma outra boa notícia, a gente repercutiu isso na semana passada, que o pessoal tava bravo aí com o bando de alerta do macOS, etc. A Apple, no melhor estilo Apple, voltou atrás, mas não tanto, né, abriu um pouquinho mão do incômodo e vai ser, ao invés de uma vez por semana, uma vez por mês, os alertas enfim, gravação de tela, coisa assim. Isso, a gente até brincou aqui que era o macOS Vista, porque toda hora agora fica pedindo permissão de localização, permissão de uso. Eu não sei se é bug, mas o meu iOS 18, sei lá, a cada 15 dias ele pede permissão para localização de aplicativos que eu já permiti, inclusive aplicativos da Apple. Eu abro o Find My, aparece Find My, quero usar a sua localização. Eu falo, gente, mas já permiti, mas tá pedindo de novo. É Então não sei se verdade. não sei se é bug ou se realmente também é intencional nessa mesma proposta de, tal aplicativo tá usando, tem certeza que quer deixar usando? Então o pessoal tava se irritando muito com esses pop-ups no macOS principalmente, porque esses aplicativos que capturam toda a tela
toda semana estava pedindo a cada reboot do sistema, cada vez que você reiniciava o Mac, apareciam os mesmos pop-ups e era um monte de coisa, um atrás do outro. Eu mesmo lembro de reiniciar o Mac e aí já aparecia, tal aplicativo causou Bluetooth, tal aplicativo causou não sei o quê, coisas que eu já tinha permitido e acabava sendo um tanto irritante. A Apple não vai tirar esse pedido, mas agora ela vai deixar você autorizar por um mês, o que deixa um pouco mais tranquilo. Mas ainda assim, mostra que, né, a situação que, por um lado, é legal ter controle de privacidade, a gente sabe que é importante, mas tá ficando meio vista mesmo, né? Com aqueles pop-up chatos que se a pessoa acaba até, o negócio foi feito para proteger o usuário, mas é tão chato que às vezes a pessoa acaba querendo desligar de vez, porque o negócio fica toda hora pedindo e acaba sendo incômodo. Acredito que uma vez por mês esteja mais tranquilo para a maioria das pessoas, né? Mas acho que é uma coisa que seria legal a Apple resolver de alguma forma, dar uma permissão especial para você ir lá nas configurações obscuras e autorizar para sempre, não sei, porque é chato, é muito chato ter que ficar lidando com esses pop-ups toda hora. Inclusive, você me desbloqueou uma memória do Apple Vision Pro que eu precisava comentar que me incomodou bastante. A maioria dos aplicativos de terceiro, quando você vai abrir ou quando você vai colocar um environment dele, vem um pop-up de fique alerta aos seus arredores. Parece o Pokémon Go quando você abre, que ele fala, olha, cuidado aí com seus arredores, você não sai andando e não bater e não se machucar. Mas é toda vez que você abre um aplicativo, não é de tipo, abri agora o Cut the Rope e nunca mais vai falar. Não, toda vez que você abre qualquer aplicativo que não seja da Apple, apesar de que alguns da Apple também mostram isso, vem essa notificação. E eu achei um saco. Eu acho que quanto menos notificação, melhor. Tipo, olha, eu falei que eu aceito, que eu aceito e eu concordo. Vamos seguir em frente. Agora, Felipe, um outro follow-up aqui que a gente pode trazer para o episódio é que você publicou um artigo interessante sobre a Apple Intelligence. Polêmica! Eu quero deixar um registro formal aqui contra artigos que geram comentários que discordam serem classificados como polêmicos. Acho que isso esvazia a discussão do artigo e dá para explorar sem essa... Enfim, né? Fim do comentário oficial aqui. Você publicou esse artigo lá, explorando que o Apple Intelligence é mais um conceito do que uma realidade. Quer falar sobre isso? Sim, depois de testar o Apple Intelligence por alguns dias, né? Já faz algumas semanas que está disponível, na verdade, em beta. E vendo os anúncios que tanto Samsung e Google fizeram nas últimas semanas, eu resolvi escrever esse artigo falando que o Apple Intelligence, pelo menos até agora, ele realmente é mais um conceito do que uma realidade, porque a gente já tinha uma expectativa grande, a Apple foi lá, apresentou muitas coisas legais na WWDC, e foi isso, né? Foi uma apresentação. Foram imagens, vídeos, conceitos, nada palpável, nada que já dava pra gente usar. Depois de muita discussão, né, muita coisa obscura, saiu o beta do 18.1 e, como já comentamos aqui na fonte, bem completo, né? Muitas coisas empolgantes, como a nova Siri que interage com aplicativos, o Image Playground para você gerar imagens, Genmoji, o que o pessoal estava mais empolgado não saiu, né? Basicamente a gente consegue ir lá revisar os textos, resumir notificação, e-mail, e é isso, né? E eu tenho testado, é legal ter essas coisas no sistema, mas a sensação que eu tenho é que realmente a Apple, ela já estava para trás, né, na corrida, porque se a gente comparar com outras que já têm ferramentas há bastante tempo, né, não só OpenAI, mas a Samsung que já implementou tudo isso direto nos telefones dela, o Google apresentou recentemente novidades também para a linha Pixel, apresentou daí mais recursos de IA generativa, e vendo as apresentações dessas empresas, a gente vê, por exemplo, eles já falam, né, nós já suportamos X idiomas, já suportamos 10 regiões, né? Ou, por exemplo, no caso do Pixel, que teve algumas novidades que eles anunciaram e falaram, olha, essas novidades já estão saindo hoje para todos os usuários de Pixel, a partir de hoje já está disponível. E a Apple tá nessa de, a gente tem um beta super limitado que vai sair em inglês dos Estados Unidos no final do ano, e que ano que vem talvez tenha mais algum idioma, mais alguma coisa. Então isso já começou a me deixar meio frustrado com o Apple Intelligence. A gente mesmo aqui do Brasil, né? Estamos testando, mas de novo, inglês, Estados Unidos, depois de mudar a região do telefone. E é meio frustrante, né? Então fica aquela coisa, a Apple já demorou tanto e tem coisas muito legais, a questão da privacidade, dos servidores com privacidade, mas
no fim das contas, fica essa sensação mesmo de que a Apple apresentou um monte de coisa que são só ideias, que talvez, né, nada disso estava realmente pronto, que eles precisam de mais tempo para terminar, que foi uma apresentação mais para mostrar, tipo, ó, estamos fazendo, viu? Estamos na corrida, mas as outras realmente parecem. Até o Mark Gurman postou esses dias um tweet, né? Que ele falou, depois de assistir o evento do Google, ele tem a sensação de que a Apple tá uns 2, 3 anos pra trás na corrida da IA generativa. E eu fiquei meio com essa sensação mesmo, de que o Apple Intelligence nesse momento é mais uma ideia de que algum disso vai ser muito legal, mas que por enquanto o que a Apple tem mesmo pronto é revisão de texto. Eu acho que, respondendo ao que o Felipe disse, eu vou usar o comentário mais curtido do 95 Mac da postagem dele. Me desculpe, mas o quê? A gente está usando uma versão beta do Apple Intelligence e que não chega nem perto de ter todas as funções que deveria ter. Eu entendo se você estivesse fazendo essa comparação no próximo ano, mas falar, isso é um beta, sabendo que a Apple diz que essas funções só vão vir em 2025, e depois dizer que isso não é o suficiente, é um pouco estranho. E com base nesse comentário do cara falando pro Felipe de tipo, mas você não entende que você tá usando um beta, cara? É isso. Os usuários, eles desculpam a Apple de não fazer o trabalho deles, né? Nem parece estar falando de uma empresa de 3 trilhões de dólares, né? Parece estar falando da Hillman que tá sofrendo lá com aqueles produtos péssimos que eles fizeram. Então, tipo, é impressionante que uma empresa do tamanho da Apple, com a quantidade de funcionário que eles têm, eles não conseguem entregar um sistema decente de inteligência artificial disponível em múltiplas línguas. E isso a gente já está acostumado, né? Isso que o Brasil costuma até. A gente até que começou a ser melhor olhado pela Apple, mas o iPhone que os caras têm nos Estados Unidos não é o mesmo iPhone que a gente tem no Brasil, não é o mesmo iPhone que você tem na União Europeia, não sei é o iPhone que tem no resto da América Latina. Então, assim, a Apple tá na hora de mudar essa coisa de que eles são uma empresa da Califórnia. Eles são uma empresa global, né? A empresa mais. Não sei se hoje, neste momento, está sendo, mas a empresa mais valorizada do mundo, né? Com maior market share não, né? Que tem o maior Valor de mercado. Market cap. valor de mercado. Market cap, isso. Então, assim, é isso aí. Eu, particularmente, até o momento, tenho achado AIs, em geral, não muito úteis para o meu trabalho. Mas, enfim, né? Tipo, é feio, né? É feio. Porque é uma empresa muito grande fazendo um trabalho muito porco. Eu ainda tenho essa impressão de que o benefício dessas coisas de IA vai ser percebido de verdade quando isso passar a ser recurso normal do sistema e não recurso de IA. Porque o pessoal já criou esse ranço a coisa de IA por conta do hype, etc. Até brinco, né? Eu nunca vi Avatar por conta de um ranço do hype. As pessoas gostavam tanto e tanto, falavam tanto. Eu falei, putz, quer saber? A impressão que eu tenho é que o pessoal tá com um pouco de resistência com coisas de IA desse mesmo jeito. Por isso que eu achei tão interessante esse jeito de implementar, especialmente a parte de IA de escrita, como parte do sistema que vai ter bracinhos ali nos aplicativos. Bacana isso, né? Aí vai dar para o pessoal ter esse contato, etc. Não vai ter que ir atrás da IA para fazer funcionar. Isso vai estar no sistema, mas ainda assim eu concordo com o Felipe que tudo o que a gente viu é uma boa primeira... que está vendo, não foi lançado, blá blá blá, né? É uma boa primeira tentativa do mínimo da obrigação do que tinha que fazer. O nosso medo que a Apple fosse anunciar na WWDC o mínimo da obrigação, tendo visto nos meses antes a Microsoft e o Google com um monte de coisa bem mais avançada, e a gente está vivendo isso agora, né? Quem mexeu, a gente não, porque eu não mexi, não botei o beta no Mac, porque tô louco pra botar, mas não botei ainda, né? E o meu iPhone não vai ser compatível, então no iPhone eu não botei de qualquer jeito. Mas ainda assim, talvez, no fim das contas, esse seja mesmo o caminho, né? Vamos integrar coisas pequenas mais úteis ao invés de lançar funções, tecnologia pela tecnologia, com um monte de fogos de artifício que na prática o pessoal vai ver e falar, tá, não é pra mim. E a pessoa concluindo não é pra mim nesse começo, não vai fazer ela querer pagar $20 lá na frente quando... Até escrevi sobre isso no Mac Magazine, né? Que o fato do Apple Intelligence não ser pago agora não quer dizer que lá na frente não tem funções que sejam pagas com nuvem,
de graça no primeiro ano para quem comprar iPhone novo, mas para quem já tem os iPhones compatíveis e Macs, etc., aí paga. Vamos ver, é só uma especulação. Mas ainda assim, se você, de cara, já fazer a pessoa concluir que não é para ela, você reduz muito o seu mercado potencial aí. Então, concordo com essa premissa 100%. É mais, sei lá, é chato a gente ver isso de fora e ver os outros sistemas evoluindo desse jeito com essas funções todas. E no caso da Apple, por conta dela ter a preocupação maior com segurança, privacidade, etc, etc, ela fica meio para trás, né? A gente conversou lá na Alura com uma pessoa da Anthropic, nem fui pro ar essa spoiler da entrevista aqui. Ele falou, a gente percebe que a gente está disposto a lançar coisas atrasado aqui em relação ao resto do mercado, mas lançar direito. A Apple adota essa mesma estratégia, mas está lançando muito, muito atrasado para lançar direito, né? Isso é um problema. Ninguém agora vai trocar de sistema operacional porque a IA não é muito boa, mas isso vai passar a acontecer mais cedo do que a gente imagina. Então vamos ver se até lá ela deixa o negócio não só com cara de conceito do que realidade. E o link, claro, para a matéria aqui do Felipe está na descrição. É que isso é um problema da Apple mesmo de maneira geral, né? Você vê o Google e a OpenAI, eles anunciam grandes evoluções nos LLMs deles a cada 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. A Apple só anuncia grandes novidades de software uma vez por ano na WWDC. Então, a gente já comentou aqui várias vezes de tipo, é um absurdo que o Apple Music só ganha atualização quando tem uma atualização do sistema operacional. É um absurdo que o Safari só ganha atualização. Então, eu acho que a Apple vai precisar mudar como ela atualiza os aplicativos, porque essa atualização de sistema não é o suficiente. A quantidade de tempo que você tem que esperar para uma pequena mudança é muito grande. E nesse mercado de inteligência artificial, esses caras eles estão a milhão. Então, assim, o que o Google anunciou no I.O. deles já o que eles anunciaram agora no Made by Google já era completamente diferente, já era completamente melhor. Então, assim, em 3 meses, 2 meses, os caras fizeram uma revolução em cima da própria AI deles. E a OpenAI faz isso sempre, né? O Google anuncia, eles vão lá, anunciam uma coisa 3 vezes melhor. E a Apple, tipo, Estados Unidos, 5 funções, em beta, tá? Não tá funcionando ainda, não vai falar mal porque não tá pronto. Só que é feio, né? Igual o Stage Manager, que passou 1 ano lá em beta, tudo mais. Então, tipo, não dá mais pra continuar desse jeito. Quantos anos a Siri ficou em beta, né? Pô, ela foi lançada em 2014 e tá até hoje, então... 2011, né? Tá, 2011. Pior ainda, né? Pior ainda. Agora, Felipe, você estava on fire na semana passada, né? Foi de artigo de opinião para artigo de opinião e você... É legal porque e eu faço muito isso nos textos do Mac Magazine. A gente conversa nos podcasts, isso aqui dá uma ideiazinha, esperando um texto, a gente traz de volta aqui, vai mastigando e de volta aqui. E vocês tipo, comentou semana passada sobre o tal do iPhone Slim, o lugar que ele pode ocupar na linha de produtos da Apple, isso com base no que o Mark Gurman tinha falado, né? Que esse iPhone mais magrinho não seria um topo de linha, mas sim um intermediário entre o básico e os Pros. E você escreveu uma matéria falando um iPhone Air faria muito mais sentido do que um iPhone ultra high-end Slim. E aí? Esse rumor do iPhone Slim, como a gente já falou aqui no Fonte, é uma grande confusão, porque ele veio lá do Ross Young e falou, a Apple vai substituir o iPhone Plus por alguma outra coisa. Vai virar um outro modelo com uma tela menor do que a que tem hoje. Aí depois o The Information veio falando, a Apple tá trabalhando no iPhone Slim, que vai custar talvez até mais caro do que o Pro Max, só que vai ter só uma câmera, e todo mundo ficou tipo, mas... né, vai ter menos coisa, vai ser mais caro, mas com design novo, enquanto os outros não vão ter. E aí o Gurman veio recentemente com a coluna dele e pontuou que esse iPhone Slim, na verdade, está mais para um iPhone Air. Vai ser um modelo que vai ficar entre o iPhone 17 normal e o iPhone 17 Pro. Ele vai ser ali um intermediário para quem, de repente, quer uma coisa um pouquinho melhor do que o modelo base, mas também não quer gastar ou não precisa do que o Pro tem a oferecer. Então, porque a Apple ela sempre teve problema ao tentar vender esse iPhone Plus. Eles acharam que, né, com uma tela maior seria suficiente, mas
você paga mais caro, só que ele só tem a tela maior, o resto é todo igual ao menor, e aí com 100 a mais você já pega um Pro, que daí sim tem a tela com ProMotion, 120 Hz, Always On, e muda o design, tem mais câmeras. Então o modelo Plus acabou ficando meio perdido, meio esquecido ali. Já com esse iPhone Air, a Apple teria novamente o modelo base. Aí você tem esse Air Slim, que é um modelo com um design mais refinado, um design diferente, que chama a atenção. Então acaba convencendo mais pessoas a investirem $100 a mais. E a gente sabe que, né, para Apple subir o preço dos modelos Pro não precisa de muito. Então, provavelmente, imagino eu que os modelos Pro vão ficar mais caros. E aí você tem ali um modelo para a pessoa gastar só um pouquinho a mais, né? Talvez a pessoa não quer gastar tudo, colocar ali, né, mais de $1.000, 1.000, 1.100, $1.200 no modelo Pro, mas tem o modelo Air que custa 100 a mais que o normal e é mais fininho, mais bonito e convence a pessoa a aumentar o ticket médio ali do gasto que ela teria com o iPhone. Então, pra mim, agora que o German falou que este iPhone Slim, na verdade, é um modelo do meio entre iPhone base e iPhone Pro, faz muito mais sentido do que um iPhone, né, com design novo, que vai ter menos câmeras do que um Pro, menos recursos que um Pro, e ao mesmo tempo que vai custar mais do que eles. Então, e essa ideia original do rumor não fazia muito sentido. Agora, com essa nova ideia de iPhone Air, a coisa parece fazer mais sentido para mim e acaba sendo meio que o que a linha de iPad é hoje, né? Você tem o iPad base, tem o Air, que já tem mais coisa, é um meio caminho andado, e aí se você realmente quer tudo, daí tem o modelo Pro, e acho que a linha do iPhone vai acabar indo para esse caminho também. Eu sou contra esse iPhone, eu odeio todos esses rumores e tenho raiva de quem fala dele. Se eu pudesse, eu nunca mais falaria desse iPhone. Mas agora fala É, como é que você se sente de verdade. Acho que você foi muito comedido, na sua opinião. Eu acho que, principalmente, eu acho que mais do que olhar para os rumores do iPhone 17 Slim, eu acho que é importante olhar para os rumores do iPhone SE 4, porque aconteceu a mesma coisa com o SE 3, de que ele ia mudar. Inclusive, eu escrevi uma matéria para o 95 Mac na época que era tipo: o iPhone SE 3 vai tornar 1 bilhão de usuários Android em usuários de iPhone. Tudo pelo 5G, né? No fim das contas, foi a maior besteira, não mudou nada. Mas esse iPhone SE 4, ele vai ter o design do iPhone 14, vai ter pelo menos uma boa câmera, vai ter uma tela maior, vai ter um processador muito bom e vai ter um preço muito bom de entrada, né? Então, quando você pega um iPhone Slim, ele me parece completamente fora ali, porque por mais que ele tenha um design muito diferente, não sei o quê, isso não vai fazer um usuário Pro comprar um iPhone Slim, porque o cara vai querer as câmeras, o cara vai querer não sei o quê. E enquanto isso, um usuário normal, ele pega o iPhone de entrada, né? O que vai ser o iPhone 17, enfim. Porque é o iPhone que a Apple está oferecendo, assim, pelo novo, mas com melhor preço. Porque geralmente o usuário desse iPhone normal, ou ele vai pegar o modelo anterior, tipo, o cara não tá tão preocupado com a tecnologia como a gente tá, né? Que sai o iPhone novo e a gente fala, meu Deus, vou pegar o 16 Pro Max e não sei o quê, porque não faz diferença pro cara. O cara quer o iPhone novo, mas num bom custo. Então esse iPhone Slim, só por ele ser mais fino, ou por ele ter um design um pouco mais interessante, não me parece que vai convencer as pessoas a comprá-lo. E no fim das contas, é aquela coisa: uma minoria barulhenta falou que queria um iPhone mini. A Apple lançou, ninguém comprou. Por quê? Ah, porque na verdade a gente quer uma tela maior. E realmente, o iPhone Pro Max faz muito sucesso. Entre os motivos, pela tela maior. Então a Apple pensou, bem, então talvez seja esse o pulo do gato. Eu vou colocar uma tela maior no modelo de entrada, o que significa que as pessoas vão comprar. Não, as pessoas não compraram, porque era muito similar do preço do Pro. Então o cara que não queria gastar todo esse dinheiro, ou pegava um iPhone de entrada, ou pegava um iPhone Pro e ficava sem a tela maior. Então, eu acho que esse iPhone, essa variação do iPhone de entrada, me parece esquisita, porque as pessoas não estão dispostas a gastar um pouco mais por eles. Ou elas vão pegar um Pro porque elas querem o melhor, ou elas vão pegar o de entrada porque elas querem o melhor iPhone que elas podem pagar, só que
Porque geralmente é isso, a pessoa vai lá, ela pega 128 gigas. Ela nem se esforça, tipo, vou pegar um de 256, um 512. Não, ela vai lá e pega o de 128, que é o que ela consegue pagar, que é o que ela sabe que o iPhone custa, e é isso. Então, assim, eu acho que se a Apple lançar esse iPhone Slim, é uma besteira, porém o Gurman fala uma coisa muito interessante que é, daqui a uns anos, o iPhone Slim pode virar o iPhone Pro. Porque é o que a Apple fez com o iPad, né? De tipo, o iPad Air era o mais leve, mais fino, agora o Pro é tudo isso e o Air é um nada. Então acho que pensando desse jeito é interessante, mas eu acho que esse iPhone vai ser mais um conceito que a Apple vai lançar do que de fato um produto que as pessoas vão comprar, né? Eu acho que nesses 2 anos eu nunca vi um iPhone Plus na rua. O Mini eu ainda vi uma pessoa ou outra, mas o Plus eu acho que eu nunca vi ninguém, tipo, olha, comprei um iPhone novo, é o Plus. Eu imagino que ele seja para pegar as pessoas que até estariam dispostas a comprar um modelo um pouquinho mais caro, mas acham que o Pro é muito, que é caro demais, é aquela escadinha, mas que ela consiga aumentar $50 que seja ali nessa escadinha, só porque o Slim vai ser o Air, né? E concordo que pode ser Air mesmo. Vai ser um pouquinho mais diferente. Eu vejo fazer sentido, mas é curioso como a gente fala para os iPads, a linha toda. Nossa, a linha de iPads é muito confusa, porque tudo faz tudo, existe um overlap muito grande entre 2 ou 3 iPads, se você usar essa escadinha mesmo, do iPad normal para o iPad Air, para o iPad Pro, né? E pensando ainda na linha de iPads, foi o iPad Pro, que foi lançado ano passado, ou esse ano, já nem sei mais, super fino, não foi? Foi o Pro. Pô, Marcos, foi lançado agora em maio. O iPad Air M2, que eu esqueço que existe, e o iPad Pro M4. Então, atualizaram esses dois. Então, o mais fininho e tal, que, nossa, muito fino, vai dobrar, cadê, né? Enfim. Agora, eu fico pensando nessa lógica de divisão, apesar de, no caso dele, ele ser o Pro, no iPad ele ser o mais fininho. Mas eu consigo ver fazer sentido. E vai depender, claro, de como a Apple contar essa história, né? Como ela for enquadrar essa história. Ela pode usar o Black que ela quiser pra ver se isso faz sentido e ressoa com o pessoal. Não sei, mas eu fico mais curioso pra ver quando que iPhones mais fininhos vão chegar mesmo na linha Pro do que tem um iPhone nada Air, só pela finura. A partir de 2026 ou 2027, né? Foi o que o The Information postou. Isso aí. Que a Apple agora tá nessa onda dos ultra finos e que a qualquer momento vai tudo ficar bem pequenininho. Tudo Desculpa, cartão de crédito. Foi um pensamento intrusivo aqui que surgiu. Agora eu quero trazer uma outra coisa que o Gurman comentou nesses dias. Já tinha rumor sobre isso, mas reacendeu agora que o Gurman falou sobre a linha de AirPods, que está prestes a ganhar representantes novos aí da linha, substitutos talvez. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando aqui quem escuta A Fonte e segue oferecendo 5% de desconto para quem for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout ou clicar no link na descrição, já cair direto no site já com o endereço bonitinho, com o cupom colocado lá para você aproveitar descontos que são cumulativos com o que eles oferecem já. No site tem sempre promoção, eles têm capinha, tem película, fone de ouvido, carregador. Lançaram recentemente um relógio também conectado que vale a pena dar uma espiadinha. Ele tem aquele aspecto mais parrudão, né? Relógio de impacto, etc. Eles têm uma coisa que eu adoro, que é um carregador wireless 3 em 1 para você carregar o seu iPhone, o Apple Watch e também a caixinha ali dos AirPods, tudo por indução. Ele dobra em 3 e vira uma carteirinha pequenininha assim, você consegue levar para lá e para cá. O acabamento dele é super bacana, ele tem uma luzinha até de cabeceira, um dos 3 conectores. Você toca ali do lado, ele acende uma luzinha, que é bom, né? Ao invés de ser uma luz forte ali mesmo no quarto. Eles têm parte de carregador para veículo, o carregador por indução, tem vários deles, eu comentei sobre esse, mas não é a única opção. Cabo tem um monte de vários tamanhos diferentes, tem USB-C para Lightning, tem Lightning USB-A, tem aquele monte, adaptadorzinho também, tem cabo que já vem com adaptador, o que é ótimo para facilitar aí no dia a dia, especialmente se você tem aparelhos mais novos, mais antigos. Então vai lá em gorillashield.com.br, usa o cupom GHZ para ganhar 5% de desconto cumulativo com promoções no site, ou então clica aqui na descrição, já cai direto lá com o cupom aplicado. Mais uma vez, gorillashield.com.br. Muito obrigado, Gorilla Shield, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield! Muito bem, Mark Gurman falou que já provavelmente aliás, estamos em 19 de agosto, se o evento da Apple for mesmo aí na segunda, talvez semana de setembro, estamos próximos de ver um convitinho ser lançado para a imprensa, né?
Muito próximos. Pois é, e além de iPhones, ele falou que a gente pode esperar também AirPods novos. A linha de AirPods está meio... Eu não vou falar parada porque ela já está suficiente, né? Não tem nada que faça falta, além de um AirPods Max com USB-C, mas a gente fala sobre isso no outro dia. O Felipe tá de greve dos AirPods Max, ele tá usando aqui um Beats em protesto. Mas o Gurman falou que a linha pode ganhar 2 AirPods 4, que substituiriam os AirPods 2 e 3 que seguem à venda hoje em dia, da versão não Pro, né? Os AirPods 2 hoje são os mais simplões de tudo, né? O modelo mais basicão. O 3 já tem áudio espacial, tem ali você aperta, né, a hastezinha para você poder dar play e pause, etc. E ele comentou que um desses AirPods, mesmo sendo básicos da quarta geração, pode trazer cancelamento de ruído. O que eu achei interessante. Pode bagunçar a linha tanto quanto o iPhone Slim para os iPhones e a linha de iPads, né? O que vocês acharam dessa história toda? Esse rumor ele não é exatamente novo, porque o Gurman já havia dito isso algumas vezes. Eu acho que a novidade mesmo é ele falar que esses AirPods 4 devem ser lançados agora no final do ano. Então, provavelmente no evento de iPhone em setembro deve rolar aí novidades para AirPods, porque já faz bastante tempo. Os AirPods 3 a Apple lançou em 2021. Lembro que eu comprei esses AirPods, os três, lá na Geórgia com o José Adorno muito tempo atrás, então faz tempo, já tá velhinho. Os AirPods Pro 2 também já faz um tempinho que a Apple lançou, mas teve a variante com USB-C recente, então acho que a Apple não tá tão preocupada em atualizar os AirPods Pro neste momento. Mas basicamente o que o Gurman diz hoje a Apple tem 3 AirPods, né? Vamos esquecer o Max, que esse acho que até a Apple já esqueceu que existe. Tem os AirPods 2, que é o cigarrinho que todo mundo falou na Apple, o original, o icônico. Tá na linha até hoje por $129 lá fora, pegar os preços de fora. Lá fora, $129, AirPods 2. Você consegue encontrar por um pouco menos em outras lojas. Mas aí, os AirPods 3, ela não substituiu o 2, ela manteve o 2 pelo 129 e lançou o 3 por 179, né? E do 2 pro 3 tem uma diferença grande. De novo, o 2 tem aquele design com a haste grande, que todo mundo brincava que era um cigarrinho na orelha. O 3 ele já tem um som muito melhor, um som bem mais encorpado, o design dele já é mais compacto, ele parece um pouco com os AirPods Pro, mas ele não tem o cancelamento e não tem as pontinhas de borracha. Segundo o que o Gurman está dizendo, o que a Apple vai fazer? Ela vai tirar esses dois AirPods, 2 e 3, e ela basicamente vai lançar dois substitutos. Então, acredito eu que os AirPods 2, eles vão se parecer mais, o que hoje é AirPods 2, né? O iPod de $129 vai ficar mais parecido com os AirPods 3, deve ganhar um design menorzinho, com um som melhor e tal, uma coisa mais moderna. E o que hoje é AirPods 3, a Apple vai pegar algumas funções do Pro e colocar nele por $179. Acredito eu que basicamente ela vai colocar a borrachinha e o cancelamento de ruído, mas que, sei lá, coisas como aquele áudio mais adaptativo, cancelamento mais inteligente, coisas que vieram no Pro 2, acredito que daí vão continuar exclusivas para o Pro. E acho até que faz bastante sentido, né? Porque, de novo, os AirPods 2 eles já estão bem velhinhos para serem vendidos por $129. Então, acho que seria bem legal eles pegarem o que tem no 3 hoje, coloca ali por 129 e lançam um modelo mais legalzinho pelo preço de 179. Quem realmente quer gastar com o melhor, quer ter a melhor experiência, daí vai lá para os AirPods Pro, que se eu não me engano acho que passa de $250 lá fora. Então acho que é uma atualização que faz bastante sentido, novamente. Faz bastante tempo que a Apple não mexe nos AirPods de entrada, então vai ser uma atualização muito bem-vinda. Bem, eu ando meio amargo e esses rumores também do AirPods 4 me irritam. É, Porque uma coisa que as pessoas reclamam do AirPods Pro é que as pontas às vezes não ficam tão boas na orelha da pessoa, né? Então, por exemplo, quando o Pro 2 lançou, eles trouxeram a ponta extra small, que aí teve muita gente que falou, nossa, era isso, era o que faltava, agora tá bonitinho. Com esses rumores do AirPods 4 ganhando uma ponta que não vai ser removível, então eu imagino que a Apple vai colocar tipo uma ponta média. E aí, para você colocar cancelamento ativo de ruído.
Eu não sei, eu acho que, assim, acho que a estratégia faz muito sentido porque o AirPods 2 canibalizou as vendas do AirPods 3, mas por outro lado, sei lá, tipo, eu gosto dessa ideia de que o AirPods de entrada, ele é como se fosse um EarPods turbinado. Inclusive, assim, eu só parei de usar o meu AirPods 3 porque um dos lados dele não tá carregando direito na caixa, aí toda vez que eu coloco, um lado não tá indo, mas assim, eu adoro eles seja como assim, a gente tá gravando agora, adoraria estar com eles, porque eu sinto que eu me ouço melhor, eu sinto que eu ouço o ambiente melhor, quando eu tô na rua também eu sinto que eu tô mais alerta ao que tá acontecendo, e com uma boa qualidade de som. Então, eu gosto dessa separação de tipo, o normal, ele não tem a ponta, o Pro tem a ponta em várias outras funções, e o Max, se um dia for atualizado, vai ser o suprassumo do som, que por enquanto o Pro ele pega tudo isso, né? Ele é o suprassumo do som e também tem todas as grandes novidades. Mas, né? Vamos ver É, como que vai ser. Veremos, né? O tempo dirá o que vai acontecer. Tanto que eu fico pensando, se lançar o AirPods 4, eu compraria o modelo com cancelamento de ruído ou eu pegaria o de entrada porque eu gosto dessa coisa, tipo, mais simples, mais AirPods? Enfim, pensamentos, né? isso que você falou sobre o 2 canibalizar o 3, eu acabo percebendo entre meus amigos, porque se eventualmente tem alguém que tá viajando, fala, quero comprar AirPods, aí qual que eu compro? Eu falo, tem esse. Aí a pessoa vai na loja e fala, tá, mas o Pro é muito caro, não quero o Pro. Mas o 3, qual que é a diferença do 3 pro 2? Ele tem um som melhorzinho. Mas eu já gosto do 2, ele é mais baratinho, eu vou comprar o 2. Então acho que realmente acontece muito isso. Do 3 ficou meio esquecido, porque tem o público que quer o Pro e vai pagar o que ele custa, e tem o público que quer um fone sem fio barato. Então o 3 acaba. Acho que fica meio difícil da Apple convencer as pessoas a tipo, o 3 ele é melhor por isso, isso e isso. Muita gente não se importa. Então, talvez a ideia, né, de trazer o cancelamento de ruído para esse modelo do mês, você falar, a diferença é que esse aqui já cancela ruído, porque daí é uma coisa que as pessoas percebem mais. Porque para muita gente, o grave é isso, aquilo, a pessoa só quer um fone de ouvido e tá bom, né? Agora, o cancelamento de ruído é uma coisa que você ligou ali no ouvido, a pessoa já fala, isso eu lembro que sempre que alguém, quando peguei a primeira vez os AirPods Pro, os AirPods Max, que alguém vinha testar e eu ligava o cancelamento, todo mundo ficava tipo, meu Deus, que bruxaria é essa? Que muita gente nunca teve contato com cancelamento de ruído. Uhum. É uma coisa que agora que tá, né, ficando mais popular. Então acredito que aconteça isso que o Adorno falou mesmo, né? Dos AirPods 2 acabam canibalizando o 3, porque tem o design diferente, mas ao mesmo tempo, para grande parte das pessoas, o que importa mais é o preço. E aí o 3 fica ali meio esquecido e trazendo o cancelamento, pode ser que a Apple consiga convencer mais pessoas a subir o degrauzinho e aí aumenta o ticket médio e Tim Cook fica feliz, né? É como se eles fossem fazer um Beats Studio Buds Plus com esse AirPods 4 mais, né? Vamos falar assim. Enfim, o tempo dirá. O que você acha, Marcos Mendes? Você tá atrás de um novo AirPods? Você é a favor do AirPods com ponta, sem ponta? Os AirPods foram uma escadinha de boas surpresas pra mim. Primeiro, quando saiu logo esse, pra primeira versão mesmo, sem cancelamento, sem nada, que era só o negocinho na orelha ali, ele era feio. Até hoje eu acho pavoroso o cigarro pendurado pra fora da orelha, né? Mas quando saiu logo a segunda geração que tinha o cancelamento de ruído, por sorte eu tava nos Estados Unidos visitando o meu irmão que morava lá na época e deu pra já pedir, comprar e receber. Foi uma maravilha. A única vez que aconteceu isso, que foi meio sem aviso que eles anunciaram, foi uma coisa meio estranha, né? Ou uma segunda versão, sei lá, teve uma que foi assim. Hoje eu não abro mão da pontinha de silicone, não abro mão de cancelamento de ruído, eu uso ele como parte do meu aparelho auditivo. Eu vivo sem cancelamento de ruído. Aliás, eu vivo sem ruído, o que é excelente. Ando pela casa aqui mesmo. Eu ficaria no mercado para uma versão nova a partir do momento que a bateria desse passasse a ficar baleada, né? Eu imagino que a Apple esteja correndo, não, que vai lançar ele, tem que lançar antes da maioria das primeiras vendas ficarem baleadas, porque hoje a concorrência desse mercado está um pouquinho mais acirrada do que era quando os AirPods saíram, né? E hoje todo mundo, você ter cancelamento de ruído é meio básico, tanto que aparentemente esse modelo básico vai ganhar, né, da versão 4. Então, não tô no mercado para isso, mas fico tranquilo de saber que a hora que eu for precisar já vai ter boa, mesmo que não seja o Pro, mas vai ter boas opções aí que dê direto com a Apple pra comprar, porque
Hoje é um produto um dos poucos que eu não abro mão. Abro mão do Apple Watch antes de abrir mão dos AirPods. Isso, sem dúvida alguma. Eu acho que uma coisa que a Apple pode fazer para impulsionar as vendas, talvez, desse AirPods do meio, e eu estou muito curioso para isso, é melhorar a bateria, porque o Beats Solo Buds que eles lançaram tem quase 20 horas de bateria numa única carga. O negócio é minúsculo, é menor do que os AirPods e tem uma bateria incrível. Os AirPods ficam 5 horas em média numa única carga. O negócio do o fone da Beats fica quase 20. Então, fico muito curioso para ver se eles, com esse Beats, eles meio que fizeram um teste de alguma tecnologia nova de bateria e que isso vai chegar para esses AirPods em algum momento, porque aí sim acho que seria bem interessante ver um upgrade de bateria para os AirPods. Mas esse Beats também é só bateria, né? Porque o som ficou com Deus. Enquanto a linha. Fiz até uma matéria sobre isso. A linha é muito consistente no som. Do Buds Plus pra cima, você tem mais ou menos o mesmo som, a mesma pegada. É bem bacana. Tipo, você paga pelas funções, não pelo som. Mas esse Solo Buds, o sonzinho dele é tipo. Não é muito bom, não. Mas é isso, tem bateria. Você quer bateria? Toma 20 horas de bateria de uma vez só. Mas eu acho que agora o padrão dos fones de ouvido sem fio tá entre 6 e 9 horas. Então eu imagino que a Apple vai entregar mais próximo de 6 do que de 9 horas. E aí com mais 24 horas de caixinha, alguma coisa assim. Bom, agora eu quero trazer aqui uma pré-tícia, não é uma notícia porque não saiu ainda, é uma coisa que a gente sabe que vai sair, mas não sabe qual vai ser o blá, né? Porque hoje está marcado para a Apple anunciar uma versão web da plataforma dela de podcasts, do Apple Podcasts, assim como lançou o Apple Maps em beta aí já faz uns dias, hoje tudo indica que a gente vai ver isso também, o que é... Assim, na verdade o Apple Maps eu acho que é até estrategicamente mais importante para a Apple do que a parte de podcasts, porque ela nunca tentou abraçar esse mercado para sorte dos podcasts, contra o Spotify, né? Então é interessante que ela esteja se preparando para lançar essa versão web. Quem tem podcast sabe que as pessoas não tendem a escutar muito na web, mas talvez seja porque faltam boas ferramentas que permitam fazer isso. E o Apple Podcasts, das muitas melhorias que a gente viu acontecerem no aplicativo ao longo dos últimos anos, que ele era bem fraquinho e ele veio melhorando, agora estar presente na web é uma movimentação interessante, mostra que a Apple está ligada nesse mercado e talvez pronta para aproveitar o fato do Spotify ter, como a gente sempre soube que ia acontecer, assim que eles precisassem apertar alguma coisa, apertar o mercado de podcast, todo mundo na mão, vai ter um link sobre isso aqui na descrição do episódio, então tá aí, inesperado, Apple Podcasts na web, olha que maravilha. Pois é, a Apple tá nessa de lançar web apps, né? Acho que motivados pelo Vision Pro que não tem apps, eles tiveram que falar que o web apps são o futuro agora. Sweet Então, Solution. exato, né? Bem Steve Jobs lá em 2007, falando que o web apps seria o futuro do iPhone, e agora estamos de volta na era dos web apps. E a Apple está trazendo um web app do Apple Podcasts. E o foco dá a entender assim que é o usuário de Windows, porque até então já era possível escutar os podcasts da plataforma Apple Podcasts pelo iTunes, então quem tinha iTunes no Windows, quem tem iTunes no Windows até hoje consegue escutar os podcasts. A Apple, né, descontinuou o iTunes há muito tempo no Mac, mas no Windows ainda existia. Esse ano que eles lançaram os aplicativos lá, Apple Music e Apple TV para Windows, então eles começaram a tirar o iTunes. E a galera ficou, tá, mas e os podcasts? Pô, escuta lá no iTunes se você quiser, mas o iTunes não tem os podcasts pagos, aquele lance de assinatura que a Apple acabou trazendo mais recentemente para Apple Podcasts. E agora tem Apple Podcasts na web, você vai conseguir acessar a plataforma Apple Podcasts. O site é bem parecido com a interface do aplicativo de Mac, tem a coluna ali lateral, a home, e você vai conseguir logar com o seu ID Apple para acessar suas assinaturas. Diz a Apple que vai sincronizar com o que você já escutou no seu iPhone, no Mac, vai sincronizar. Então, neste momento, esse Apple Podcasts Web, ele é mais voltado para usuário de Windows, pessoa que tem um iPhone, mas não tem um Mac, agora consegue acessar aí o Apple Podcasts na web, fazer o login, ouvir os podcasts. Então, a experiência, assim, parece ser, novamente, bem parecida com o aplicativo que já existe no Mac, né? Mas ali embutido no Safari, que também é mais ou menos o Apple Music, né? Tem o Apple Music Web, que também parece um pouco com o aplicativo de Mac. Então, hoje a Apple meio que tem
4 web apps. Tem o Apple Music, que está disponível na web, o Apple TV, que está disponível na web, o Apple Maps, que chegou recentemente em beta, e agora o Apple Podcasts, além do iCloud. Eu me pergunto se... Eu acho muito legal a iniciativa de trazer, de expandir, mas acho muito curioso, né? Ela, primeiro, fazer versão web, ao invés de, sei lá, fazer apps nativos para Android, Windows. E segundo, eu me pergunto se isso também tem um pouco a ver com toda aquela coisa da União Europeia, né, que está em cima da Apple, né, como vê a empresa como um gatekeeper. Então ela, não, ó, se a pessoa quiser ouvir os podcasts dela no Windows, tem como, tá? É pelo site, a experiência talvez não vai ser melhor, mas tem como. Então dá pra ver que de uns tempos pra cá tá rolando um processo interno ali da Apple em focar mais em web apps, né? O Maps veio recentemente e agora Apple Podcasts também disponível na web. Bom, pra gente finalizar aqui o episódio de hoje, essa é uma outra história que foi reacendida aí no último fim de semana por conta justamente da newsletter do Mark Gurman, que é sobre o modem da Apple, da divisão da Intel, que ela comprou 1 bilhão de anos e que desde lá ela vem tentando fazer o próprio modem para os iPhones, mas para tudo na verdade, para substituir os chips da Qualcomm. E todo ano sai a história de que a Apple está pronta para no ano que vem fazer isso, daqui a 2 semanas a Apple mudou de ideia, as ações da Qualcomm sobem, do que elas recuperam que tinham caído da última vez. E isso reacendeu com um viés que a gente tinha explorado aqui, na verdade, já, sobre como a Apple fazer o próprio modem, o chip ali do modem, não é só para economizar com uma parceria com a Qualcomm, mesmo porque ela vai ter que pagar royalty para a Qualcomm mesmo assim por conta de patentes e uso de tecnologia, etc. Mas é o que livra ela para poder fazer o projeto como ela precisar para encaixar no iPhone do jeito que ela quiser. Inclusive, a gente acha que a gente chegou, não sei se foi aqui ou no ADT, mas um dos dois, ter um super chip, um System on a Chip. Hoje o chip do iPhone que faz tudo tem a memória integrada, poderia ter um modem integrado também. Não sou engenheiro de modem, então não sei se parte de interferência, blá blá blá, mas poderia ser um dos reflexos disso, e mais flexibilidade para fazer o próprio produto é sempre bom, porque foi isso que deixou a Apple nadar de braçada nesse mercado e em outros mercados também por muito tempo, inclusive o de Macs, né, que a gente vê o que está acontecendo frente a quando ela precisava usar os chips da Intel, que não eram exatamente um exemplo de confiabilidade de atualização, né? Então, tá aí, a conversa foi reacendida com esse foco maior em controle. É por aí mesmo que vocês veem esse interesse da Apple de fazer o próprio chip, ou só porque controlar the whole banana, como disse Steve Jobs uma vez, ainda é um objetivo dela, porque controle e Apple gostam muito do outro? Cara, primeiro dessa novela do modem 5G da Apple é mais chata que a história do carro. Ela sempre reacende, dá voltas e parece que a Apple não chega em lugar algum. Já faz anos que eles estão tentando e nada. E mais uma vez uma nova história sobre isso. Eu acho que é um pouco de tudo, como disse o Gurman. A Apple quer ter o controle para. Primeiro, por ter o controle, para ser tudo dela. Segundo, porque isso traz vantagens para ela, como você comentou, existe a possibilidade, né, deles tentarem fazer um super chip, e aí com esse super chip hoje você tem, né, o modem Wi-Fi, o modem Bluetooth, o modem 5G. Se você junta tudo isso num único chip, são, né, ao invés de 3 componentes, é um só, gasta menos energia, diminui o espaço interno, você consegue mudar ali, aproveitar o design, né, o espaço interno para outras coisas, mais bateria, que seja. Então, tem vantagens ela ter esse super chip ou fazer o modem dela, mas não tá dando nem um pouco certo baseado nesses relatos. E nunca aparece um relato, né? Nunca teve uma reportagem até hoje falando, não, agora a Apple fez progresso e o negócio tá indo pra frente. É sempre assim, a Apple tá tentando, mas ainda não tá dando certo. Porque a compra lá da divisão de potência da Intel foi em 2019, pagaram caríssimo. E sempre a mesma história. Ah, agora o modem tá aquecendo. Ah, mas o modem não tá sendo melhor que o da Qualcomm. Até o Gurman fala isso, né, nessa última reportagem dele, que tá, a Apple fez o chip, mas ele não é mais econômico. Ele não é mais rápido que o da Qualcomm. Então, qual que é a vantagem de usar neste momento, né? Essa que está sendo a dificuldade, porque a Qualcomm já tem, né, o que eles chamam de é o topo de linha, o melhor que se tem a oferecer, que já é compatível com todas as operadoras do mundo. E a Apple está tendo dificuldade não só, né, em fazer algo melhor, como em chegar perto do que a Qualcomm já oferece, para ao menos substituir com essa ideia de, tá, a gente não vai ter algo melhor, mas vai ser no mesmo nível e vai ser tecnologia
in-house, que dá pra fazer o super chip, que dá pra gente controlar mais, que dá pra integrar melhor. Então, assim, cada vez mais tá parecendo um dinheiro jogado fora, porque, de novo, foi uma aquisição cara e até agora não teve um resultado e nem uma reportagem de insiders, informações falando, não, agora tem um progresso, agora vem aí. É sempre essa mesma história de, tá difícil, os engenheiros não estão muito esperançosos, o chip esquenta. A gente sabe que a Apple faz chips muito bons, ela deu o Apple Silicon ali, o chip base hoje de todos os devices da Apple, é um case de sucesso agora também, né, com o Neural Engine, o Secure Enclave, mas nesse segmento de modem, me parece que a coisa não tá indo pra frente. É o que a própria matéria fala, que os chips da Qualcomm, eles são testados por todo mundo, em todo canto, né? Então, é muito difícil você bater um chip tão bom. Eu acho que a Apple eventualmente vai conseguir criar o próprio chip e vai integrar tudo junto. É o que o Felipe falou. Eventualmente isso vai sair, mas hoje em dia parece que eles só estão gastando dinheiro e, como o próprio Gurman escreve, a Apple não pode se dar o luxo de ter um novo antenna gate ou fazer alguma coisa. Não é a mesma coisa, mas é igual a Samsung, que lança às vezes Exynos numa parte do mundo e Snapdragon na outra. Então, eu imagino que a Apple poderia fazer uma coisa assim. O nosso iPhone nos Estados Unidos usa o nosso modem e no resto do mundo usa Qualcomm. Porém, ficaria estranho e, enfim, seria um grande problema de maneira geral, né? Porque, tipo, tudo bem, você vende nos Estados Unidos, mas essa pessoa não viaja, então se a pessoa viajar, o que que acontece? Eu acho que é um risco muito grande da Apple entrar nesse mercado, e tanto que os rumores falam que se ela for entrar, ela vai começar com o iPhone SE. Então lança no iPhone SE e depois expande isso para as outras linhas de iPhone. Eu lembro que teve iPhone antigo que a Apple tinha mais de um fornecedor de modem. Que eu lembro que saiu notícias assim, os iPhones com modem da Qualcomm são 0,6% mais rápido que os iPhones com modem eu quero dizer Intel, mas não faz muito sentido. Foi no iPhone 7. O iPhone 7 tinha o modem da Intel e da Qualcomm, e o da Qualcomm era melhor que o modem da Intel. Uhum. Então, mas eu não lembro se era por região ou se era meio sorteio, assim. Você comprava, tirava da caixa e pode ser Intel, pode ser Qualcomm. E o pessoal já achava o jeito de saber se era tal. Na prática mesmo, ali no dia a dia, não fazia diferença. Só o pessoal que é mais bitolado com números ali, que queria ter a certeza de que estava usando o mais rápido possível, mas para abrir receita dava meio na mesma, né? A Nintendo fazia a mesma coisa com o Nintendo DS. Eles também vendiam com duas telas distintas. E era no sorteio. Tipo, Uhum. eles lançavam uma edição, mas essa edição usava 2 tipos de tela. Então para dizer o quê? Não seria uma surpresa nem novidade fazer isso, mas é claro que... E eu gosto eu acho que faz sentido essa ideia de começar aos poucos. Sempre achei que começaria ou num Apple Watch, ou como o Adorno falou, num iPhone SE. Pouco volume. Testa de verdade em público, faz a estratégia Vision Pro, deixa o pessoal comprar, vê o que o pessoal vai falar, vê como se comporta. Aí sim você vira a chavinha e coloca isso. É a principal função do seu principal produto. Você não pode dar margem nenhuma para erro, mas o fato desse assunto não morrer, dele estar reaparecendo na verdade com mais frequência, pode indicar que a Apple está querendo acelerar esse plano para, enfim, não é finalmente se livrar, nada disso, mas para deixar de depender da Qualcomm dessa parte bem importante, que libere ela para fazer outras coisas internas ali de sistema, e ela poder integrar, pode primeiro abrir espaço literalmente, né, que seja um espacinho a mais que ela possa ocupar com outra coisa, uma outra tecnologia, não sei, né, e também liberar ela para deixar mais flexível ainda para ela própria o projeto do iPhone e ela poder tirar proveito disso, né, então a ideia, teoricamente toda a ideia é muito boa, mas tem que ver na prática, especialmente na hora que se lançar direito, se funcionar, aí sim vai ser bacana. Quem viver, verá. Boa. Bom, para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/a fonte/113,
ou dar mais piada nas notas aqui do episódio. Eu quero agradecer a Gorilla Shield e Vero Assinatura de Cafés Especiais pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações, joinhas, corações, estrelinhas, likes, que recomendam a fonte para ajudar o podcast a chegar cada vez mais longe, e agradecer a você também, Adorno, mais uma vez por ter acrescentado aqui no A Fonte e trazido suas impressões sobre o Vision Pro, que me deixou, por mais que ele seja mais inútil, mais curioso ainda para testar. Vou ver se eu consigo testar em breve. Marcos, é um prazer adornar o A Fonte e contem comigo sempre que quiserem novos insights, que eu sempre tenho um monte de coisa para falar. Às vezes é besteira, mas sempre disposto a dar minha opinião. A você, ouvinte, muito obrigado, um abraço. Mande aí seu feedback pra gente no gigahertz.fm/feedback, que agora eu aprendi, eu vou falar sempre. E caso você tenha gostado da minha participação, fale pro Marcos isso. E aí, um abraço pra você, Marcos, um abraço pra você, Felipe. Eu sou o José Adorno, você me encontra no Threads como José F. Adorno, no bgr.com e no novapost.com.br. Até a próxima. Valeu, Marcos. Abraço, Adorno, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes lá no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Trabalho, Área de Transferência. Apresento pra Alura o Hipsters Fora de Controle. E sai todo sábado no Mac Magazine minha coluna semanal opinativa, no tipo fim de semana, sobre o que o evento Made by Google e os benefícios pagos da Google Intelligence, que isso pode informar sobre o que pode chegar aí no futuro dessa Apple Intelligence paga, que é um rumor que aparece vez por outra e desespera todo mundo. Link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Abraço a todos!